Todos, boa noite. Bom, vamos dar início à nossa palestra desta noite. Eu irei ler uma mensagem do livro Fonte Viva. O título dessa mensagem é de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. O título da mensagem é No Esforço Comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 2 Coríntios 5,6. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos as influências alheias na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes de quem rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulso nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagem nos que te leem. Todos os teus atos serão modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor da luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos aos cativeiros da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza das mais obscuros gestos. Recomendemo-nos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje, laborioso, se converta para nós em divino amanhã. Bom, essa mensagem é do livro Fonte Viva, é de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, primeiramente para agradecermos a presença de toda a espiritualidade que aqui se encontra, os mentores desta casa, os nossos mentores espirituais e a todos que aqui se encontram, Senhor. Que possamos, neste momento, envolver os trabalhadores, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos aqui do bairro do Tapanã e a todos, Senhor, encarnados e desencarnados. Que o nosso palestrante desta noite, o nosso irmão Douglas, seja beneficiado, seja intuído por esses espíritos que aqui se encontram. E agradecemos, Senhor, realmente, mais uma vez, esta oportunidade, que tudo que será dito aqui que seja de fácil entendimento para todos nós, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Bom, hoje nós iremos iniciar aqui no capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iremos abordar o item 1, Poder da Fé. E eu convido aqui o nosso amigo e irmão Douglas Lopes, que será o nosso palestrante desta noite. Douglas, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a você, querido internauta aí. Hoje, plataforma digital, YouTube e Facebook, Cetrasol. Bom, o tema de hoje é o poder da fé. Como é teu nome mesmo? Del, né? Del, tu sabias que algumas pessoas, elas gostam de dificultar coisas simples de Deus? É por isso
que algumas palavras do nosso vocabulário estão deixando de existir. O Espiritismo vem dando essa colaboração. Por quê? Porque em algumas respostas dos espíritos, eles não colocam assim tanta dificuldade para a gente entender Deus e as nossas capacidades. Ele coloca. Então, eu venho até mesmo ajustando alguma coisa. Eu não estou reciclando nada, mas ajustando. Então, quando a gente fala assim, o poder, aí a gente... é difícil. Então, não é poder. Mas nós sabemos que existem leis da física que nós podemos manipular a partir do conhecimento. E se tratando de fé, muitas pessoas dizem que não conseguem realizar pela falta de fé. Pela falta de fé. Mas o que vem a ser a fé? A fé é nada mais, nada menos do que o conhecimento das coisas de Deus. Isso é fé. Eu conheço as coisas de Deus, eu vou manipular. Reduziu-se a uma única palavra, fé. Tanto é que quando Kardec vai analisar essa questão do poder da fé, ele traz uma passagem de Jesus, aonde algumas pessoas chegaram a ele e disseram: mestre, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Por quê? Jesus olha e diz assim: pela falta de fé. Ó homens de pouca fé. E Allan Kardec, ele avança no conhecimento dizendo de que nada mais, nada menos, a fé é você conhecer um pouquinho das leis de Deus. É você conhecer. Então, tudo nós podemos realizar. Tanto é que na questão 556 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta: pode mesmo uma pessoa, com um simples toque, fazer milagres, curar o outro? Ele fala da cura. Pelo simples toque, a pessoa pode proporcionar a cura para o outro? E olha a resposta majestosa dos espíritos: a força magnética pode chegar até aí. Olha só. A força magnética pode chegar aí. E hoje nós já descobrimos, através de pesquisas laboratoriais, que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Nós somos pura energia. Logo, essa capacidade de dar cura para as pessoas não está circunscrita a poucas pessoas, e sim a todos nós. Todos nós temos a capacidade de gerar cura a partir do entendimento de que o nosso corpo de carne é o condutor de ondas eletromagnéticas. Olha, eu leio muito o Livro dos Espíritos. E eu não vou deixar de ler o Livro dos Espíritos, mas sempre me surpreende quando a gente avança no conhecimento. Eu não tinha percebido esse detalhe da resposta. Não é nem tanto a pergunta, mas é a resposta. A força magnética pode chegar até aí. Qual é a dificuldade que os espíritos estão colocando para a gente promover a cura para nós e para o outro? Qual é? Nenhuma. Nenhuma. E é justamente isso de que fala a doutrina espírita. A fé é nada mais, nada menos do que o seu conhecimento
diante das coisas de Deus. Quando você começa a conhecer as coisas de Deus, você vai manipulando de uma forma tão suave, porque você já conhece, e aí você opera o quê? O dito milagre. A palavra ela é bonita, eu adoro dizer, então vamos fazer milagres, mas o conceito mesmo, a coisa bonita é que milagre é nada mais, nada menos do que você ter o conhecimento e manusear aquilo que você conhece. E aí, quando nós encontramos, não só no Livro dos Espíritos, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trazendo de volta essas coisas, os Espíritos sempre colocam de que tudo é fácil. Tudo é fácil. Basta a vontade. É por isso que nós encontramos hoje em dia o jovem, ele indo atrás de quê? Da resposta. O jovem ele não quer mais saber do milagre. Ele quer justamente entender para ele próprio. Algumas pessoas não estão mais aceitando a ajuda do outro. Vocês sabiam disso? Não é orgulho, não. É a sede de conhecimento. Aquelas pessoas que adoram de que o outro resolva o seu problema, o outro que deu jeito, essa geração está acabando no planeta Terra. E se eu tenho esse comportamento, automaticamente, em próxima reencarnação, eu não estarei no corpo de carne desta nova Terra. Você sabia disso? Porque eu não estou acompanhando o progresso do planeta Terra. O progresso do planeta Terra, ele está acontecendo a partir de certas mudanças que estão acontecendo no corpo de carne e do entendimento que a alma está tendo na manipulação desses fluidos. É fácil você fazer o quê? Laboratório com as pessoas. Hoje em dia, principalmente as crianças, os adolescentes e os jovens, até uma determinada idade, eles querem saber por que isso. Até as próprias crianças. Mas tio, mas mãe, mas vô, por quê? Nós somos da geração que ficava calado. Hoje a geração é de perguntar. E aí, quando Kardec, aliás, quando ele anota essa resposta dos espíritos, que a força magnética pode chegar até aí, ele nos estimula o quê? A nos conhecer. A conhecer a nossa capacidade. A conhecer o que eu posso fazer para modificar toda e qualquer perturbação que eu estou sendo tomado. E aí, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai analisar essa questão da fé, ele traz o que? À luz, o mundo espiritual. Contando o caso de que o rapaz estava sendo vítima de quê? De obsessão. Ele estava sendo vítima de obsessão. Os apóstolos sabiam que era um espírito que estava perturbando aquele jovem. Sabia. Então, por que aquele demônio não saiu quando os apóstolos pediram? Porque eles não dominavam o quê? A técnica. Não é que faltava aquela fé de transportar mesmo o problema, mas eles não conheciam o quê? A técnica. Tanto é que Kardec vai analisando essa passagem, ele diz assim mesmo, porque se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, na linguagem popular, se tu tiveres o conhecimento, mesmo que seja um pouquinho, tu vai usar o quê? A técnica necessária. Então, hoje em dia, as palavras, elas não estão sendo mais vazias para muita gente. É por isso que tem um grupo de pessoas que hoje já entendeu
que quem vai resolver o seu problema é ela própria. Ela pode pedir o quê? Ajuda. Afinal de contas, nós estamos num planeta escola, nós precisamos conversar com as pessoas. Mas hoje já se tem o entendimento de que o problema, quem vai resolver sou eu. O outro pode dar o recurso. E por mais que eu não tenha a capacidade magnética do corpo de uma forma muito mais elevada, mas eu posso adquirir a partir do momento em que eu estudo e sei como funciona. Então, nos casos de obsessões, nos casos de influências espirituais, não basta só crer, mas é necessário dominar o quê? A técnica. E como o mundo está outro, o mundo não é mais igual a 30 anos atrás, isso é fato, tem gente que ainda insiste. Ah, não mudou nada. Mudou. Mudou. Uma vez eu falei numa palestra que eu fiz no Raio do Sol. Mauro, por que tu não fosse comer bolo no Raio do Sol, no aniversário do Raio do Sol? Lá vem tu ficando convidado. E eu comentando, 20 anos, eu comentei, olha, a gente tem que estar ciente da evolução. E aí eu lembrei os meus amigos lá, o homem já foi, né? Silvio Santos, né? Mas vocês se lembram do programa, Vânia, né? Tu te lembra daquele namoro na TV do Silvio Santos? Tu assistia? Eu assistia, de vez em quando eu assistia. Não porque eu queria arranjar namorada, eu era moleque. Mas surgiu um meme nas redes sociais, e aí que trouxe à baila esse quadro do programa Silvio Santos. E o lema dizia assim mesmo: as pessoas já nasciam velhas. Fiquei curioso. Lá eu dei o play. E aí o Silvio Santos dizia assim: quantos anos você tem? O cidadão dizia assim: 22. A aparência era de 40 a 50 anos. Tu te lembra? Antigamente, mas tem esse meme. Tu que gosta, Del, de pesquisar, tu vai encontrar isso. Já viu, né? Então, quer dizer, as pessoas antigamente tinham 19 anos, mas tinham aparência de 40. Porque o corpo de carne ele era mais pesado, mais grosseiro. Só que nós demos um salto na evolução. Hoje eu chego com a Vânia, não vou nem perguntar a idade dela, mas digo: Vânia, tu tem uma cara assim de 30, de 25. Ela vai tufar o peito, né, Mauro? Vai dizer: olha só. Mas é verdade, por quê? Porque o nosso corpo de carne ganhou mais leveza. E hoje você encontra pessoas de 70 anos que você dá uma qualidade de vida de 60, de 55. Então, está acontecendo o quê? Uma evolução e as pessoas não estão percebendo. Só que, como nós vínhamos conversando, né, antes de chegar aqui, está nascendo uma geração com sede de entender as coisas de Deus. E tem uma geração que quer continuar o quê? Reclamando. Ah, não, eu sou um fracassado, nada dá certo e tudo mais, porque você não busca conhecer. Então, o poder da fé, ele está o quê? No conhecimento. Se você tem conhecimento, você para de ter medo das coisas de Deus. Boa noite, minha amiga. Você para de ter medo das coisas de Deus. Até dos espíritos. Por incrível que pareça, queridos internautas, por incrível que pareça, tem espírita com medo de espírito. E só vive estudando ciência espírita, mas tem medo de espírita. Que negócio é esse? É sinal que está estudando, mas não está interiorizando o conhecimento. De onde provém o medo da morte? Porque a pessoa sabe que está prejudicando o seu próximo, está falando mal do seu próximo e sabe que vai encontrar coisas lá do outro lado. Já a pessoa de consciência tranquila não tem medo da morte. É um processo natural, quer dizer, isso tudo se chama o quê? Conhecimento. E hoje,
os fenômenos de efeitos físicos, eles são muito comuns dentro de casa. É um barulho, é alguém puxando o pé, que agora está na moda, sabia? Denise, né? Está na moda agora os espíritos puxarem o pé das pessoas. Como quem diz, olha, eu estou aqui, tu estás me sentindo. E a pessoa, Douglas, o que é isso? Eu digo, é companhia espiritual. É a sintonia. Mas a que se atribui isso? É que Satã está dominando o planeta Terra? Não, é o nosso corpo de carne que evoluiu. Nós ganhamos sensibilidade. Se hoje tiver algum programa namoro na TV, ninguém vai acreditar que o Del tem 80 anos de idade. Um rapaz desse, com cara de 25. E assim vai. E aí a gente começa a entender que a dificuldade dos apóstolos em tirar aquele dito demônio foi nada mais, nada menos do que a falta do conhecimento e a técnica. Depois eles aprenderam. Eles aprenderam que, acima de tudo, você tem que respeitar aquele espírito que está sendo agressivo. Não é só chegar, olha, vai-te embora e pronto. Não, negativo, que nem vocês. Quem és tu para falar isso para mim? Quem és tu? Então, o poder da fé, analisado atualmente, à luz da doutrina espírita aplicada dentro de uma atualização, estudando o próprio capítulo, ele se resume em que você pode mexer as coisas de Deus a partir do conhecimento. Porque todos nós temos capacidades. Nós somos filhos de Deus, nascemos todos nós simples e ignorantes, cada um tem a mesma oportunidade de conhecimentos. Então, se o fulano de tal pode, por que eu não posso? Por que eu não posso, se fulano de tal pode? Nós precisamos conhecer as nossas companhias espirituais, nós precisamos conhecer o que está à nossa volta, até mesmo para a gente ajudar as pessoas. A mamãe, minha Santa Mãezinha Celestina Lopes, de 78 anos, mas com aparência de 60, ela corre atrás do ônibus, vê se pode, Denise. Digo, mãe, pare com isso, mãe, o ônibus não vai, né? Aí ela diz, boa correndo, me manda correr, briga comigo. Ela chegou, meu filho, aqui na área da lavanderia tem um rato morto. Só que o teu pai já vasculhou tudinho aqui. Teu pai tá velho, meu filho. Ela não tá, só o papai que tá velho. Teu pai tá velho, meu filho. Depois ele vai sair, vai na feira, vê se tu vê esse rato, tá me agoniando. Eu disse, já cocei a cabeça, né? Com a famosa preguiça, né? Mas tá bom, é mãe, né? Tem que obedecer, né, Denise? Tem que obedecer. E aí eu cheguei com a lanterninha do celular e comecei. Eu não sentia cheiro, odor de podridão. Eu disse, mãe, a senhora tá ficando louca, mãe. Não tem nada aqui, o que tem é muita poeira que ele tinha colocado, um pequeno telhado, porque estava respingando, é uma áreazinha lá, ainda meio pré-histórica. Eu digo, ele tem que fazer uma limpeza aqui, mas não tem nada. Ela disse, mas não tem mesmo, mas eu estou sentindo, e quanto tempo? Já faz dias. Aí eu chamei a minha irmã e disse assim, minha irmã, tu sente o cheiro de rato aqui? Ela disse, não, só a mamãe está sentindo. Já procurei também, não vi nada. Aí fui, uma distância como aí, contigo, né? Eu lavando a minha mão, porque eu já tinha mexido em tudo quanto era lugar. Eu disse assim, mãe, é só a senhora que está sentindo esse cheiro de rato? Eu disse, é. Ah, mãe, deve ser algum espírito que está aqui dentro de casa. Deixa que eu vou dar um jeito nisso. Aí, quando eu terminei de lavar a mão, eu sinto o cheiro do rato. Eu digo, mãe, estou sentindo o cheiro do rato.
Será que é esse espírito? Mas vamos lá, eu vou no caminho. Peguei novamente a lanterna, fui. Quando eu me deparei num cantinho, e eu já tinha passado a lanterna para lá estava o cidadão em atual estado de decomposição, só estavam os pelos e os ossinhos. Eu disse, mãe, está aqui o cidadão, mãe. Sabe o que aconteceu, Mauro? O Espírito falou no meu ouvido, olha, eu só estou te mostrando, porque não é a gente que está fedendo não, viu? Entenderam a mensagem? Não, porque ele sabe, alguns espíritos sabem que eu conheço a técnica de dizer, por favor, retire-se da casa. Como eles me conhecem, como eu sou espírita, atuante mesmo, eles ficaram com medo de eu descobrir realmente eles, e dependendo do grau de evolução deles, eu dizer, olha, tem que sair de casa. Como ele estava lá, porque tem vínculos com os moradores da casa, eles disseram assim, olha, eu estou te mostrando onde está o rato, justamente para tu não nos expulsar daqui. E aí eu disse assim, eu vou pensar no teu caso. Vou pensar no teu caso. Aquilo ali me chamou a atenção. Veja lá, as companhias espirituais que algumas pessoas têm dentro de casa, elas sabem que tem companhias espirituais e alguns espíritos são de ordem inferior e perturbadora. Por que não trabalham para esses espíritos saírem de casa? Falta de conhecimento, domínio de técnica. Como eles sabem que eu domino a técnica, ele tratou o quê? De me dizer que não era eles que estavam fedendo, e sim a podridão do rato. Aí vem aquela pergunta, e por que eles não mostraram para o papai, não me mostraram pela primeira vez, alguma dificuldade eles estavam colocando para ficar aquela perturbação? Como eu dei o veredito, que eu ia tirar eles, ele chegou, mas Denise foi batata quando eu disse, mãe, eu vou saber quem são esse pessoal, que eu vou conversar com eles. Na mesma hora eles desbloquearam os sentidos da narina, da minha narina. Aí eu senti o cheiro. Algumas perturbações espirituais, elas existem porque os espíritos de trevas, eles dominam técnicas. Ou vocês acham que o espírito inferior é burro? Não é burro. O que diferencia é a moralidade. Tanto é que o senhor Allan Kardec faz a pergunta. O progresso moral acompanha o intelectual? E o que os espíritos dizem? Não. Eu posso muito bem aprender para prejudicar o meu próximo. E tem muita gente aprendendo para prejudicar o próximo. Tem muita gente aprendendo para prejudicar o próximo. Só que se esquecem de uma lei básica, a lei do retorno, o toma lá da cá. Então, alguns espíritos inferiores, eles dominam técnicas. É por isso que tem gente que se vê pego dentro de casa por obsessões que duram décadas e não consegue se desenrolar. Mas a partir do momento em que dominam a técnica, sabe o que tem que fazer, sabe o método da reconciliação, o espírito vai embora. Não é muito orar que te faz santo. Isso Jesus já dizia, o Kardec já dizia, os espíritos já diziam, a pessoa pensa que fazendo muito evangelho, tomando muito passe, vai resolver o problema. Não resolve, é um paliativo. Gente, muito evangelho, muita oração é paliativo. Passe é paliativo. O que resolve o problema, dona Denise? É o mudar, é o entender, Bel. Se eu entendo, eu vou usar o quê? A técnica certa. A técnica certa. E aí eu vi lá o cadáver, né? Vi o cadáver, eu digo, não, agora isso aqui vai ser trabalho para o papai. Eu já tinha lavado a minha mão, Vânia. Eu não vou mexer. Deixei lá, quando o papai chegar, a senhora mostra para ele. Para ele também fazer a parte dele. E aí quando eu cheguei em casa, tu sabes o que eu senti por esses espíritos?
pena. Poxa, ele me pediu com tanto carinho, mas não tira a gente daqui. E aí eu chamei, né, conversei com o espírito que nos acompanha, Isadora de Bahia. Isadora, eu sei que aí nós estamos vendo aí o que? Vínculos. Ele empatou, ele estava perturbando. Mas como é que a gente pode entender um vínculo espiritual? Ninguém vai te perseguir se não te amar. Sabia disso, Mauro? O ódio, ele vem do amor não compreendido, da infância espiritual. Por isso eu não posso dizer te afasta, não. Eu tenho que entender onde foi o erro. E a Isabela disse, não se preocupe, que nós vamos conversar com esses espíritos que não cabe mais a companhia deles lá. Olha só. Ela não pediu para fazer ladainha de expulsão de exorcismo. Mas nós desenvolvêssemos técnicas para ver o que está acontecendo, se o casal, apesar dos seus 80 e 78 anos, não estão brigando muito, porque já... Será que ainda não tomaram vergonha na cara? Tanto tempo. E aí são comportamentos. Porque às vezes aproximam-se de nós não espíritos do passado. Não espíritos do passado, mas espíritos desta atual reencarnação. Você sabia disso? É uma questão que nós levamos em alguns programas atrás. Algumas provas, alguns atropelos, algumas dificuldades que passamos nessa atual reencarnação. É consequência das existências anteriores. Os espíritos são claros em dizer, algumas não. Porque você está seguindo a evolução. Então você não aprendeu tudo. E às vezes, por uma falta de conhecimento, você cria novos tormentos. Então alguns espíritos que nos perseguem, Vânia, não são lá de trás, não. É alguém que eu criei, me vinculei nesta reencarnação. E aí, quando a gente começa a entrar no conhecimento real da doutrina espírita, a gente vai usar esse mecanismo chamado fé, que o espiritismo coloca como a fé raciocinada. Não é aquela fé que você tem que acreditar, você tem que entender. Vocês já meditaram muito profundamente nessa fala? Fé raciocinada. Você vai o quê? Analisar uma situação. Quais os recursos que você tem. E aí nós encontramos o quê? Na neurociência que nós sempre estamos batendo. A autocura. Eu posso me promover cura a partir da vontade. Eu não preciso ficar roubando a energia dos outros. Eu posso fabricar energias que venham a suprir a deficiência que eu estou passando agora. A neurociência já coloca isso aí. E a doutrina espírita nos diz o quê? Que nós somos co-criadores da criação. A gente tem que começar a fazer valer aquilo que está sendo rebatido já há séculos. Há séculos está sendo rebatido. Vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. E aí eu sempre tenho que o quê? Me colocar vigilante para saber como é que andam as minhas ações perante o meu próximo e perante a mim mesmo. Que é a primeira recomendação de Jesus. Vigia, tem que vigiar. Analisou o problema, agora vamos orar. E o que é a oração, senão a conversa íntima com Deus, o renovar de energias. Tanto é que no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o senhor Allan Kardec diz que toda oração ela tem que ter método. Tem que ter método. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Não é só chegar para nós, para não ser santificado, não. Jesus, vem, me abençoe, mas abençoe o quê? O que tu queres? Porque nós estamos produzindo fluido, ondas. Eu estou manipulando. Por isso que tem gente
que quando ora não fica bem. Às vezes continua sentindo a dor de cabeça e algumas aumentam mais a dor de cabeça, porque manipulou de uma forma incorreta. Então eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Eu tenho que saber o que estou pedindo. Isso se chama a fé. A fé raciocinada. Por que os teus discípulos não tiraram o demônio? Por que eles não tiraram? Pela falta de fé, pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. Então, se você hoje, que o Silvio Santos deu essa colaboração, nos mostrando de que o corpo de carne evoluiu, nós estamos mais belos, essa que é a realidade, que, aliás, eu vou abrir um parênteses desse sentido da evolução. Vocês sabiam que a perspectiva de vida aumentou, né? Há umas 3 semanas atrás, desencarnou uma senhora que estava no Guinness Book, né? O livro dos recordes, 117 anos. Só que nós temos notícia que tem pessoas que têm 120 anos, 125. Mas não está lá, mas está espalhado no mundo. E aí está havendo um problema, dona Vânia, de convivência familiar hoje em dia. Por isso que o Espiritismo veio para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Antigamente se desencarnava com 45, 50 anos, o máximo 60. Já foi, agora é só eu, minha mulher, meus filhos, papai já foi. Hoje em dia não, o papai está lá, 90 e 100 anos. Qual é a problemática que estamos vendo acontecer? Os pais querem atenção. E alguns filhos não querem dar atenção para o pai. Mas por quê? Eles não amam os pais? Eles amam. Mas eles querem também viver. Porque eles vão envelhecer também. Eles querem aproveitar a reencarnação. E aí começou a chegar esse tipo de problema lá no Lírio do Vale. Douglas, a mamãe só quer que eu fique do lado dela. O papai só quer que eu fique do lado dela. Mamãe está doente. A gente vai contratar pessoas para tomar conta dela. Vocês sabem uma coisa que não está dando certo? Você, internauta, você que está passando por essa situação. Houve uma época que até mesmo se viralizou que os filhos, para dar qualidade de vida aos pais, colocavam ele em asilos bem sofisticados. Bem sofisticados. Sabe o que está acontecendo? Não está dando certo. Os velhinhos estão endoidando lá. E a própria pessoa que colocou o papai, a mamãe, o tio e a titia, estão tendo crises existenciais de consciência. Porque não era para estar lá. A pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue se divertir direito, porque deixou papai, mamãe, vovô e vovó lá no asilo. Mas é preciso viver negativo. Você precisa estudar como solucionar esse problema, para que todos desencarnem felizes. E aí, quando chegamos 3 casos, há uns 2 meses atrás, desse tipo, qual é a melhor informação que a gente pode captar do mundo espiritual? Aí, em uma reunião mediúnica, eu disse: benfeitores amigos, está acontecendo isso na humanidade. Nos expliquem o que está acontecendo. Para isso que serve o Espiritismo. O Espiritismo veio para nos colocar em contato com o mundo espiritual, para nos sinalizar o que seja evolução, o que seja uma reencarnação. Não é para fazer fofoca. Reunião mediúnica não é para fazer fofoca. É para ajudar a entender o que está acontecendo no meu mundo íntimo, à minha volta e na própria humanidade. Então eu coloquei na apreciação esse assunto para os benfeitores espirituais. Então eles disseram: Douglas, não, equipe, é isso. Como a qualidade de vida aumentou, logo a oportunidade de eu me reconciliar aumentou. Então eu preciso estar do lado daquela pessoa até o último respirar.
E eu disse, não, mas as pessoas estão dizendo que não estão conseguindo executar suas realizações profissionais. Olha que os benfeitores espirituais disseram, alguns. Mas a esmagadora maioria não está fazendo nada. E cuidar do pai, da mãe, do avô e da avó é a oportunidade de estar sendo útil na sociedade, a partir da família. E aí um dos casos me chamou bastante atenção, porque isso é uma particularidade, querido, então é uma particularidade. A jovem estava reclamando que a mãe só queria que ela tinha que levar no médico. Ele disse, mas veja lá, o que é que você faz? Eu estou querendo fazer cursos. Então faça o seu curso, mas converse com a sua mãe. Fica a dica. Converse com a sua mãe, digo, mãe, eu preciso ter os meus rendimentos. Então eu vou ser a sua empregada. Olha só, mãe. Eu serei a sua empregada, mas com um toque a mais. Eu sou sua filha e o carinho vai ser maior. Então a senhora vai me pagar pelo cuidado que eu estou tendo, porque a senhora está me ajudando também a manutenção da minha vida. Olha, gente, eu achei encantador dentro desse caso. E eu comecei a observar algumas famílias, o que falta para que todos tenham qualidade de vida sem um prender o outro. É sentar e conversar. Em que você pode me ajudar? Você tendo 100 anos, 110 anos, em que eu posso ajudar e você me ajudar? Isso se chama ajuda mútua. Ajuda mútua. Então, hoje, aí eu sempre falo para os jovens, digo, olha, você tem que pensar que você pode chegar até os 120 anos de idade. E se você está construindo algo com alguém, ou está convivendo com pessoas, você tem que colocar essas pessoas no futuro da sua vida. Para não faltar o quê? O tópico da alegria. E aí é por isso que nós verificamos familiares caindo em depressão, fazendo terapias familiares que não precisava. Bastava usar o quê? O conhecimento. Bastava usar o conhecimento e a capacidade que todos nós temos de harmonizar o ambiente. De harmonizar o ambiente. Isso se chama conhecimentos. E a partir disso, eu começo a ser o quê? O santo da casa, porque eu estou ajudando a harmonizar a casa. Vivemos uma época onde estão reencarnando espíritos que estão dando colaborações intelectuais para nós entendermos. Não é para a gente brigar. Não é para a gente brigar. Agora também tem uma turma aí que está tendo a última oportunidade no planeta Terra. Vai ser solicitado a sua retirada. Eu não sei, Deus, se eu estou no meio, mas se eu estou, tu vai comigo? Estou desesperado agora, Maura. Mas seja lá para onde for, há muitas moradas na casa do Pai. Rapaz, eu achei interessante, porque vocês não viram que a cara do Deus. Eu não. A gente precisa entender as coisas de Deus para não ter medo. A gente tem muito medo de Deus. Você sabia que de uma forma até instintiva, consciencial, a gente tem medo das coisas de Deus? Não pode, gente. A gente não pode ter medo das coisas de Deus. Mas a gente tem que entender as coisas de Deus. E a partir do momento que você entende as coisas de Deus, você passa a ser o quê? Co-criador mais apurado ainda. Você apura o conhecimento. Você apura a sua saúde. Tem muita gente doente porque quer. Tem muita gente perturbada da alma porque quer. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Está acontecendo alguma coisa, nós sempre sinalizamos nas nossas palestras e programas de busque pessoas que possam acrescentar conhecimento. Não vai buscar pessoas que vão jogar mais lenha na fogueira. Não dá. Você se afasta temporariamente daquela pessoa,
se estrutura, porque a própria vida vai lhe trazer de volta aquela pessoa, e a pessoa tem que lhe encontrar o quê? Feliz. Feliz. Não arrasado. Por quê? Porque você se preocupou em conhecer. Então, para fechar o nosso assunto do poder da fé, vamos tirar o tão dito poder, mas só colocar a fé. Para se ter fé, é preciso conhecer. Para conhecer as coisas de Deus, não precisa de muito sacrifício. Basta a vontade. E aí, fazendo a reflexão na questão 556 do Livro dos Espíritos, algumas pessoas têm a habilidade da cura pelo simples toque. Algumas pessoas. E eis a resposta dos imortais. A força magnética pode chegar até aí. Quem é que tem essa força magnética? Todos nós. Então, todos nós podemos nos promover à autocura. A gente ensina muito isso, sabe, Denise? Chegou recentemente lá no Lírio uma moça que ela está com problemas neurológicos. Ela treme. Já foi fazer exames, alguns exames básicos, não foi encontrado nada. Eu disse, simplesmente você está entrando em curto-circuito. Ansiedade, medo, alguma coisa, e você precisa ajustar isso. É você que vai ajustar isso. Nós só vamos ensinar. E aí, como nós temos um tipo de atividade, quando ela se vê totalmente relaxada, só falta arrancar lágrimas dos meus olhos. Ela para de tremer. Eu disse, está vendo só? É você. Nós só estamos lhe ajudando a entender você na condição de alma co-criadora. Então, doenças no corpo de carne, nós podemos ter a capacidade, sim, de nos autocurar. E tem muita gente conseguindo isso, gente. Tem muita gente aí. Não precisa se entupir de remédio. Não precisa. Não precisa. Porque nós somos co-criadores e a neurociência, através da neuroplasticidade, nos ensina isso. Meu querido Mauro, o púlpito está com você. Quem é? A Denise? Então pronto, minha rainha. Vem aqui, está aqui o microfone. Obrigada. É o microfone para ela. Vamos fechar os olhos, pensar em Jesus, agradecer por este palestrante da noite de hoje, por esta palestra, agradecer por esta casa que nos acolhe, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor. Ampara a nossa noite, o nosso dia de amanhã, os nossos lares, amigos, familiares, os governantes que eles olhem para o povo que precisa de ajuda, Senhor. Ampara também, Senhor, a nossa ida para as nossas casas, nos protege, nos envolve sempre, Senhor, com estes ensinamentos. Ampara os que estão nos hospitais, com doenças incuráveis, os que estão em casa também, Senhor. Obrigada, nos leva em paz. Obrigada, hoje e sempre, que assim seja. Amém.